Deixa eu contar uma história para você antes de nós abrirmos a Bíblia, e você já vai identificar claramente um pouco sobre aquilo que vamos falar hoje. Quero que você me perdoe, porque é um livro que eu li há mais de 20 anos, irmãos, então eu não lembro nem o nome do livro, nem o autor, e nem se a história está correta, mas é mais ou menos assim. Mas vai servir. Amém? Vai servir. A história é a seguinte, numa aldeia no Oriente, essa é uma história verídica, segundo o autor do livro. Então havia uma aldeia onde um jovem ele começou a se envolver com situações ilícitas. Então começou a se envolver com drogas e começou a se envolver com algumas situações, e ele então saiu de casa, saiu da sua casa e foi para a capital. E lá na capital ele foi se envolvendo e foi se tornando chefe, e de repente ele estava também trabalhando com tráfico humano, vendendo meninas e meninos para a prostituição, e ele era um cara temido devido ao tamanho do crime que ele cometia. Essa pessoa então ela foi se afundando, já era um jovem, já talvez com mais de 30 anos, e foi se aprofundando na vida do crime. E isso era uma vergonha para a família, embora ele estivesse longe, todo mundo na aldeia que ele morava sabia da sua situação, porque era um criminoso conhecido naquele país. E de repente houve uma situação onde alguém o denunciou, ele foi traído pelos seus comparsas, e de repente ele se viu na miséria, sem nenhum sustento do crime, e sem nenhuma segurança, sem nada, totalmente sozinho. Eu não me lembro se ele foi preso, depois foi solto, alguma coisa assim, mas eu sei que então ele escreveu uma carta para o pai dele, para os pais dele. Então ele escreveu uma carta para o pai dele, ele falou assim: pai, eu reconheço que estou errado, e eu então não tenho onde ficar, não tenho onde morar, não tenho como me alimentar, estou aqui na rua, perdido. Escreveu uma carta, falou assim: o único dinheiro que eu tenho é para pegar o trem, e eu vou pegar o trem em direção à nossa casa, à nossa aldeia. E eu sei que aí do lado da estação de trem tem uma árvore muito grande, então se o Senhor me perdoar, se o Senhor me aceitar de novo, eu vou pedir que o Senhor pendure um lenço branco na árvore, porque assim, a hora que eu estiver chegando com o trem, eu vou dar uma olhada, se tiver um lenço branco pendurado naquela árvore, eu desço na estação, entendendo que o Senhor me perdoou. Se eu olhar para a árvore e eu não vir nenhum lenço, não vir nada, eu vou entender com toda a razão e com toda a justiça, que o Senhor, pela vergonha e por tudo aquilo que eu causei, o Senhor prefere que eu não desça na estação e que eu procure uma outra maneira de viver. E ele então pegou esse trem e começou a viajar, era longe, então ele foi angustiado, e de repente tinha uma senhora do lado dele, e a história nos conta que ele compartilhou com essa senhora, quanto mais se aproximava da cidade dele, ele não estava aguentando, então ele compartilhou a história dele com essa senhora. E ao compartilhar a história dele, ele falou assim: eu não tenho coragem de olhar para a árvore, está chegando a estação, eu não tenho coragem, então eu vou aqui me abaixar, vou fechar os meus olhos, a senhora pode olhar a árvore para mim? Então, de repente, ele chegando na estação, ele fechou os seus olhos, e se curvou ali, botou a cabeça entre as pernas no trem, sem coragem de olhar para aquela árvore. E de repente a mulher começa a chacoalhar ele, e fala para ele assim: olha, não tem um lenço branco na árvore. E ele então fica assim um pouco angustiado, mas então ela fala assim: a árvore está todinha repleta de lenços brancos. Então a hora que ele olhou, era uma árvore muito grande, e a sua família, os seus pais, penduraram lenços na árvore toda, para que ele não passasse aquela estação, mas que ele pudesse ser acolhido pela sua família novamente. Então o livro nos conta isso como uma história verídica, mas ainda que fosse um caso, uma história não verídica,
Mas isso nos remete a uma história de qual história, irmãos, que nos remete a história bíblica? A do filho pródigo. Muitos aqui conhecem, né? Eu creio que a maioria conhece. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo está lá em Lucas capítulo 15. Isso então mostra a misericórdia e o acolhimento de um pai a um filho que errou. Mas nessa manhã eu gostaria não apenas de falar sobre a parábola do filho pródigo, nós vamos lê-la e vamos meditar um pouco sobre ela, mas eu gostaria que nós pudéssemos entender o que essa parábola deseja comunicar para nós. Ainda que nós estejamos na igreja, né? Ainda que eu não tenha me desviado, não tenha ido para o mundo e não tenha experimentado tudo aquilo que esse homem, né, da parábola, ou aquele homem que morava nessa aldeia aí no Oriente, experimentou uma vida de crime, uma vida tão ruim, ainda que nós não tenhamos experimentado isso, mas nós podemos estar inseridos aí na parábola como o filho mais velho, né? Então essa parábola não fala apenas do filho jovem, que foi e desperdiçou os bens do seu pai, mas essa parábola também nos fala sobre a atitude, a resposta de toda essa situação do filho mais velho, que nós podemos ser representados, né, por esse filho mais velho. Eu gostaria então de nós caminharmos um pouco nesse texto, lá em Lucas capítulo 15, vou pedir para você abrir em Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1, para nós entendermos um pouco qual é o contexto que o Senhor Jesus contou essa parábola, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque pudemos te adorar, ó Deus, e te louvar, obrigado porque o Senhor recebeu a nossa adoração nessa manhã. O Senhor é realmente um Deus amoroso e misericordioso. Nós, ó Pai, nos prostramos diante de Ti e, ó Deus, clamamos que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, né, que a sua palavra encontre corações abertos nesta manhã, e que o Senhor possa fazer a diferença em nós e através de nós, e que tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 1, diz a palavra: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Nós olhamos então aqui uma situação, o Senhor Jesus assentado numa mesa, recebendo publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas aliadas ao opressor, ao Império Romano, pessoas que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus para entregar para os romanos. Historicamente, alguns deles cobravam mais. Você vê a história de Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos e a Bíblia nos conta que ele era ladrão. Então era uma prática abusiva dos publicanos cobrarem mais impostos do que era o devido. E eles muitas vezes embolsavam ou roubavam para si quantias que eram cobradas a mais dos próprios seus irmãos, dos judeus. Esses eram os publicanos. Alguns deles talvez nem cobrassem a mais, mas o simples fato deles cobrarem imposto para os romanos, então já fazia com que eles vivessem à margem da sociedade, marginalizados, as pessoas não o aceitavam. Quem são os pecadores? Pecadores, nessa linguagem aqui dos fariseus e mestres da lei, são aqueles que talvez nem tivessem um conhecimento profundo da lei do Senhor. Aquelas pessoas que viviam de uma forma desregrada, pessoas que não viviam segundo a observância da lei que os fariseus e mestres esperavam. Então eles tinham toda a sua religiosidade, e aqueles que não se enquadravam naquilo ali eram chamados de pecadores. A Bíblia diz então que Jesus ele sentava, com pecadores e publicanos, em alguns outros lugares diz que até as prostitutas também sentavam para comer ali, Então esses fariseus e os mestres da lei começaram a criticar o Senhor, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. A mesa, a refeição para um judeu era um momento muito solene, era um momento muito importante da família, dos amigos. Então você se assentar para comunicar não apenas o seu alimento, mas a sua vida com publicanos e pecadores era algo completamente inaceitável para quem praticava ali o farisaísmo, ou para quem estava ali obedecendo aos mestres da lei.
E eles então criticavam o Senhor Jesus. Qual era a resposta que eles esperavam receber do Senhor Jesus? Quando nós criticamos alguém, ou quando nós questionamos a atitude de alguém, muitas vezes a resposta que nós esperamos é olha, me desculpa, ou então eu vou mudar de atitude. Quando a gente critica alguém, a gente quer que ela reconheça que está errado. Talvez eles estavam ali criticando Jesus, baseados naquilo que eles acreditavam. Como é que pode esse homem que se diz profeta, como é que pode esse homem que se diz que é um homem de Deus, sentar com publicanos e pecadores? Começaram a criticá-lo, mas a resposta de Jesus foi contar 3 parábolas. Eu acho que a resposta do Senhor Jesus para essa situação foi diferente daquela que eles esperavam obter. Então, em resposta a isso, o Senhor contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. E é interessante quando nós vemos esse contexto, nesse confronto de ideias e de perspectivas, as maneiras como Deus se relaciona com as pessoas. É isso que Jesus estava falando. Como que Deus se relaciona com a humanidade? Qual é o caráter de Deus? O Senhor Jesus, então, aproveitando aquele momento, daquela circunstância, daquela situação que se desenvolveu ali, ele começa a ensinar para revelar o caráter de Deus. Então eu aprendo com isso, e nós podemos perceber pela palavra, que dependendo da circunstância que nós estamos vivendo, dependendo da situação que está nos afrontando, dependendo daquilo que nós estamos vivendo na nossa empresa, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso ministério, ou qualquer lugar que eu e você possamos estar inseridos, dependendo daquilo que nós estamos vivendo, o Senhor sempre vai dar uma resposta, Ele sempre vai desejar revelar o caráter de Deus Pai, sempre. Toda situação é colocada diante do Senhor, e Deus não é pego de surpresa, amém, irmãos? Deus não é pego de surpresa, Deus sabe tudo que está acontecendo, Deus sabe todas as coisas. É interessante quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, ele fala assim: olha, por que vocês dizem que eu não sei nada do que está acontecendo? Não é? Vocês falam que eu esqueci de vocês, não é verdade. Pode uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho? Eu tenho o nome de vocês gravado na minha mão. É isso que o Senhor fala. E nós olhamos então para esse Deus que se incomoda, para esse Deus que quer interagir conosco. Nós olhamos para esse Deus revelado na palavra de Deus na Bíblia, que é um Deus que deseja se revelar a nós, se revelar à humanidade. E nós olhamos então para a palavra e começamos a aprender, até mesmo nessas 3 parábolas que Jesus contou, que ele gostaria de revelar aqui o caráter do Pai. Os fariseus e os mestres da lei achavam que os publicanos e pecadores não eram dignos de se assentarem com eles, ou muito menos com alguns profetas, ou homens que eram chamados de homens santos. Eles não eram dignos. Eles baseavam a teologia deles, ou o relacionamento, no mérito. Eu vou explicar um pouco mais isso aqui. Ignoravam a graça e a misericórdia. Então, o que é o mérito? O mérito é aquilo que você faz, de acordo com a sua atitude, você é digno ou não de receber a graça e o perdão de Deus. Os fariseus pensavam dessa forma: eu estou agindo bem, então eu mereço ser salvo. Eu estou agindo mal, então eu não mereço nem a misericórdia do Senhor. Eu mereço a justiça, ou aquela pessoa merece a justiça. Lembra da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, orando. O publicano nem ousava olhar para o céu, ele batia no peito de longe, batia no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E o fariseu lá perto, falava assim: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu dou o dízimo de todas as coisas, e eu não sou, eu jejuo tantas vezes por semana, e eu não sou como esse publicano desgraçado aqui. Por quê? Porque era uma teologia, um relacionamento baseado no mérito. Mas Deus nunca nos tratou conforme nós merecíamos, senão eu e você estávamos perdidos. As suas muitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Lá em Mateus capítulo 9, tem uma passagem, você não precisa abrir, eu vou ler, mas reflete a mesma situação. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, ou seja, estava ali na sua refeição, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e com seus discípulos. Vendo isso,
Os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Na verdade, depois Jesus fala de novo isso, no capítulo 12 de Mateus, se não me engano. Ele fala novamente essa frase quando ele é afrontado nessa circunstância. Então ele fala assim: olha, vão aprender o que significa. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Na verdade, ele estava citando o profeta Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: pois eu desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Jesus estava dizendo para eles assim, que o conhecimento de Deus, a misericórdia, o conhecimento do caráter de Deus, e agir com misericórdia para com os pecadores, era melhor do que sacrifícios da lei. Ele não está aqui abolindo os holocaustos, ele não está dizendo que o sacrifício não precisava ser feito, mas ele estava dizendo que uma coisa sem a outra não tem valor. O sacrifício por si mesmo, tudo bem, mas ele não tem o valor que a misericórdia tem quando nós exercemos o caráter e aprendermos quem Deus é, como Ele é e como Ele age. Então, diante daquela circunstância, onde ele estava sendo criticado, ele conta 3 parábolas. Irmãos, eu não sei você, mas eu vou abrir meu coração hoje com vocês, eu espero que vocês me perdoem, porque talvez o que eu vá dizer pode chocar você. Eu espero que não, porque eu espero que você seja igual a mim, ou pelo menos parecido, né? Vamos lá. Primeira parábola está a partir do versículo 3, quando ele fala: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e vai para casa, ao chegar faz aquela festa, reúne os amigos, Então ele fala no verso 7, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então ele aqui está mostrando a misericórdia do Senhor. Lembre-se o contexto, ele está ali assentado com publicanos e pecadores, e do outro lado, aqueles que não se misturavam, estão os fariseus e os mestres da lei, e ali há um confronto de ideias, há um choque de perspectiva, há uma diferença muito grande de percepção da realidade. Jesus então está dizendo: olha, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando vocês perdem uma ovelha, vocês deixam todas as outras e vão em busca daquela, com alegria. Quando encontra, vocês fazem uma festa, tá? Até aí tudo bem, irmãos. Por quê? Porque a ovelha, perdão a palavra, entenda bem, a ovelha é um animal estúpido. Não sabe, se ela se perder, ela não volta sozinha. Ela não sabe nem onde pode beber água. O pastor que tem que levar a ovelha tem que conduzi-la. A ovelha é um animal que não tem uma inteligência muito grande. Ela precisa ser conduzida. Então, uma ovelha que se perdeu, um judeu até poderia suportar. Não, tudo bem. A ovelha se perdeu, ela é um animal. Até os judeus eram pastores de ovelhas. É um animal realmente muito burro, complicado. Então, se ele se perdeu, está tudo certo. Não tem problema, é justo que alguém vai procurá-lo. Mas aí Jesus então conta uma outra história. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas? No verso 8. Não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Aqui ele já está falando de uma dracma que foi perdida dentro de casa. A ovelha se perdeu no campo. E aqui a dracma foi perdida dentro de casa. É uma outra situação. Mas também a dracma era uma moeda. Era uma moeda que foi perdida dentro de casa. A moeda também não tem vontade própria, é um objeto. Então talvez ela caiu ali, rolou, e ela, até você procurar a dracma, não tem problema, está tudo certo. Para um judeu era justo que procurasse uma dracma. E Jesus então ele vai aumentando, fala assim: olha, essas se perdeu dentro de casa. E muitas vezes tem pessoas dentro da casa que estão perdidas. Uma coisa é perder lá no campo. Outra coisa é quando você está dentro da casa, na segurança da casa. Nós podemos fazer uma alusão aqui ao povo de Deus. Nós estamos aqui dentro de casa. Estamos perdidos aqui. De repente você está perdido, sem esperança, perdido devido a um pecado que você possa estar cometendo, ainda que ninguém saiba, devido a uma situação angustiante do seu coração.
Você pode estar perdido aqui, sem esperança, você está dentro da casa, mas o Senhor está procurando também aquela que está perdida, e quando encontra, de que ela se alegra, aquela mulher no versículo 9, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. Então Jesus fala: eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a moeda perdida também pode ser buscada, isso não afronta um judeu, não afrontava, até aí tudo bem, Jesus estava falando da alegria por um pecador que se arrependia, mas agora, irmãos, aí Jesus começa a pisar no acelerador, aí eu acho que aqui ele vai fundo na argumentação dele, e aí, eu não sei você, mas eu já tive muita dificuldade com essa parábola do filho pródigo, eu tenho algumas dificuldades, irmãos, de repente eu sou o filho mais velho, e Deus está falando comigo hoje, talvez Deus fale conosco nesta manhã. Aqui, versículo 11 de Lucas 15, Jesus continuou, presta atenção nessa palavra, por que Jesus continuou? Porque essa parábola, ela ainda diz respeito a toda aquela situação, a situação que ele estava sendo afrontado, porque sentava com pecadores e publicanos. Jesus então quer revelar o caráter do Pai, e ele começa a falar, e ele começa a trabalhar com aqueles homens que o estavam interpelando. Ele começa a trabalhar com aquelas pessoas, com aquela situação. Ele fala da ovelha perdida que se perdeu no campo e alguém foi buscar e achou, houve alegria. Eu até imagino os judeus se alegrando, nossa, que bom que acharam, né, a ovelha perdida. De repente ele fala da dracma também que foi perdida e foi achada. Que alegria, né? Imagina você perder um dinheiro, daqui a pouco você acha. Que bênção. Mas agora, irmãos, agora o negócio começa a ficar mais sério. Jesus continuou, ou seja, ele ligou essa parábola às duas anteriores. Versículo 11, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse, lembra qual foi como é que foi o filho, ele treinou um discurso, né? Uma fala com o pai. Eu imagino que naquela época não tinha espelho, né, irmãos? Tinha só o espelho que era de bronze polido. Mas imagina você quando vai apresentar um trabalho, você fica na frente do espelho, falando com o espelho. Ele estava ali treinando o discurso. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Era esse o discurso que ele tinha. Por que é que ele tinha esse discurso? Porque a teologia daquela época, ou a teologia que estava sendo ali apresentada para Jesus, era a do mérito. Pessoas que poderiam merecer ou não a misericórdia, a bondade do Senhor. E segundo aqueles homens, os publicanos e pecadores não mereciam se assentar com Jesus para ouvir a palavra de Deus. Jesus tinha que se separar deles. Por quê? Porque eles não eram dignos do mérito. Irmãos, quantas vezes eu e você nos aproximamos de Deus, mesmo eu com mais de 30 anos de convertido, quase 36 anos de conversão, já pastor há tantos anos.
Muitas vezes eu olho para o Senhor e eu, envergonhado, eu acho ainda que Deus me trata conforme os meus méritos. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, porque realmente há uma tensão aí, ou uma situação difícil de a gente entender, porque ao mesmo tempo que Deus ele nos trata de acordo com as nossas atitudes, a misericórdia e a graça do Senhor não tem nada a ver com as nossas atitudes. O amor de Deus sobre nós não tem nada a ver com as nossas atitudes. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de agir corretamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero é ir no cerne da questão. Será que você merece a bondade de Deus? Pode ser que haja pessoas que estejam aqui nessa manhã que não se julgam dignas da bondade de Deus. Devido a, eu não orei essa semana, pastor. Essa semana eu não orei nada, então, olha, está difícil, assim, Deus me abençoar. Essa semana, então, estou muito mal, estou muito triste, ou, sei lá, eu briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, meu time perdeu, eu xinguei, e agora, como é que é com Deus, irmãos? Nós podemos nos arrepender, e crer que a misericórdia do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ama, não é por mérito. Agora, é claro que nós precisamos nos arrepender. Esse homem, então, ele tinha essa noção de que ele não merecia mais ser chamado de filho. Ele simplesmente queria retornar à casa do seu pai, para ser tratado como um empregado. E ele chega ali, quando ele vai chegando, ele já estava com o discurso na ponta da língua, né, irmãos? Então, o pai o viu ainda quando estava longe. O pai, então, correu para ele. É que a gente não consegue imaginar, né, irmãos? Eu consigo imaginar. Você está aqui sentado, imagina num ambiente de campo, né, numa chácara, onde você está sentado, você está vendo longe, de repente você vê alguém vindo, e você, a princípio, você não reconhece aquela pessoa que está vindo lá longe. Daqui a pouco ela vai andando um pouco mais, você começa a perceber o jeito dela andar, e você então começa a reconhecer aquela pessoa. Olha, parece tal pessoa ali, anda assim, ou o tipo físico daquele jeito, tal, e você começa a olhar, e você começa então a perceber quem é, e aquele pai olhando aquele rapaz, uma pessoa chegando, e quando ele reconhece que é o filho, ele movido de compaixão, ele não fica pensando, e de longe ele viu, né, irmão, que o filho estava maltrapilho, a gente vê aqui que mandaram botar uma roupa nele, mandaram colocar um chinelo nele, né, provavelmente mandou ele tomar um banhão, estava cuidando de porcos, né, irmãos? Ele viu o filho e a Bíblia diz que ele saiu correndo em direção ao filho. E quando ele chegou lá, ele o abraçou. Então o filho vira para ele e fala assim: pai, no versículo 21, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nessa hora, a Bíblia diz aqui no verso 22, contudo o pai disse aos seus servos. Não deu tempo do filho falar assim: olha, me trata como empregado. Eu estou morrendo de fome lá, eu só quero ser tratado como... Não deu nem tempo dele continuar. O Senhor se antecipou, e ele falou assim: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Então nós estamos vendo aqui, até agora, essa parábola ela é um pouco mais profunda do que as duas anteriores. Porque a ovelha que foi achada, alegrou o coração daquele pastor, então houve festa. E Jesus falou assim: olha, vai ter festa no céu quando o pecador se arrepender. Aquela dracma que foi achada, da mesma forma, houve festa. Mas essa parábola vai um pouco além. Porque agora ela vai entrar num outro assunto no versículo 25. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O filho mais velho, irmãos, quando ele está com esse coração endurecido, ele nem sabe o que está acontecendo. A gente não consegue nem discernir o que está acontecendo. E então perguntou: o que é que está acontecendo? E o servo lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar.
Então o pai saiu da festa e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Ou seja, achava que era mérito, achava que aquilo ali trazia para ele alguma vantagem. Ele achava que por causa daquilo ali, da obediência e do serviço, ele era mais importante ou melhor do que o outro. Todos esses anos eu tenho te servido, mas esse seu filho aí, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa, esse teu filho, ele nem fala meu irmão, esse teu filho, não é? Aí eu lembro, quando a gente está bravo, a gente fala assim: ó, o teu filho. Quando a gente está cansado, ó, o teu filho, né? Eu lembro de um dia que eu acordei com a Adriana e as meninas eram pequenas, já estavam acordadas, já está começando a acordar, aquele negócio da sala de manhãzinha na casa. E a Adriana virou para mim e disse: Marcelo, tu me amas? Eu falei assim: eu te amo, meu amor. Então apacenta as minhas ovelhas, né? Que eu já estava acordando as meninas já, ela não queria levantar. Aquela, né? Os teus filhos, esse daí, aquele lá, o seu filho, quando ele volta aí, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aqui eu quero abrir meu coração com vocês, irmãos. Eu concordo com ele. Quem concorda com ele, levanta a mão. Seja sincero, irmão. 4 pessoas, nós estamos no inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cara, não é possível, vocês não estão sendo sinceros comigo. Senhor, eu estou pior do que eu pensava, Senhor. Não é? Eu sempre tive dificuldade. Imagina você que é pai. Como é que você vai educar os seus filhos com essa diferença? Estou errado, Douglas? Imagina, os 3 filhos, um age assim. Como é que nós vamos educar os nossos filhos com essa situação? Irmãos, que loucura! E o cara fala, mas assim, o cara gastou o nosso dinheiro, os seus bens, com prostitutas. Você faz uma festa e mata o novilho gordo para ele, o animal cevado para ele. Não é justo. Irmãos, eu gostaria de estar lá. Eu não estava, obviamente, né? Mas eu gostaria de estar lá, querido, agora com o entendimento, com a graça, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, só para ver a cara dos fariseus e dos publicanos. Eles deviam estar assim, irmãos, com ódio do filho mais novo. Como assim? O cara gastou tudo isso, o cara viveu dessa forma, sem temor, sem nada, e agora faz uma festa para ele. Mas o pai, irmãos, o pai fala assim no versículo 31, o pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A ovelha estava perdida e foi achada. A dracma estava perdida e foi achada. E este homem, este filho, estava perdido e foi achado. E o nosso Deus revelado aqui nestas parábolas é um Deus misericordioso, que se alegra quando alguém se volta para Ele. É um Deus que é capaz de perdoar os piores pecados. É um Deus amoroso e incompreensível para uma teologia que é baseada no mérito. E nós estamos na igreja, irmãos, e muitas vezes nós estamos baseados no mérito. Achamos que nós merecemos ou deixamos de merecer. Somos cheios de justiça própria, somos cheios de vingança, somos cheios de achar o que tem que fazer. Irmãos, este filho, ele disse aqui em outras palavras, como que o pai dele deveria agir. Ele falou assim: cara, esse seu filho gastou tudo com prostitutas, ele gastou tudo vivendo aí uma vida louca, e agora você faz isso. O que ele está dizendo? Você está errado, pai. Você tinha que colocar ele para correr, ou no mínimo dar um emprego para ele, deixar ele dormir lá com os empregados. Você botou a roupa nele, botou o anel, restituiu a autoridade. Filho, o Senhor colocou sandálias sobre ele, o Senhor o diferenciou. Não é possível, isso não está certo, você agiu errado.
Era isso que ele estava dizendo. E nós muitas vezes queremos dizer para Deus como é que ele deve agir, irmão. O Senhor deve fazer assim, o Senhor tem que fazer daquele jeito, e quando chega a nossa vez, queridos, nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus, porque o nosso coração está errado. Esse homem, o filho mais velho, teve dificuldade de se aproximar do pai. Ele nem quis entrar na festa, ele ficou do lado de fora. Mas aí foi o pai que saiu e foi até ele. O pai foi até ele, restaurar o seu coração. Claro, reconhecendo que ele era um bom filho, reconhecendo que ele realmente o servia, mas tentando o quê? Ajustar o conhecimento dele ao caráter do pai. Aqui Jesus foi fundo, irmãos. Da ovelha tudo bem, da moeda, ok, mas falar desse homem, não, aí não. Aí os publicanos, né, os fariseus e os mestres devem ter ficado doidos. Eles agiriam como o filho mais velho. Mas o Senhor diz assim, ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então Jesus apresenta o caráter de Deus, capaz de se alegrar por um pecador arrependido, sempre à espera de que nós nos voltemos a Ele. Nós olhamos então a parábola, é claro que o pai representa a Deus Pai. O filho mais novo são os pecadores que se perderam, né? Se deslumbraram aí com a vida e gastaram tudo, e pecaram voluntariamente. Ninguém está negando isso, mas se arrependeram. E o filho mais velho pode representar nós que andamos com o Senhor e o servimos e temos vivido baseados e achando que somos merecedores de alguma coisa porque o servimos e o obedecemos. Na verdade, irmãos, nós precisamos conhecer o caráter dele. O filho mais novo estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o momento chave que mudou a história do filho foi esse aqui lá no versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Esse é o versículo chave da parábola, quando ele cai em si, e ele percebe que está perdendo algo. Ele fala assim, olha, os empregados do meu pai têm comida com fartura. Então ele se lembra da bondade do pai, ele se lembra que o pai era alguém justo, e ele deseja então ser apenas um empregado, porque se ele fosse apenas um empregado, ele estaria desfrutando da justiça do pai e da bondade do pai. Mas o Senhor, muito mais do que isso, o restaura. Deus estava sempre disposto a restaurá-la, que o pai estava sempre disposto, mas ele precisava perceber a sua própria situação. Aqui há uma outra diferença entre as três parábolas, embora uma vai complementando a outra. A ovelha perdida, ela se perdeu, e o pastor foi buscá-la. A dracma foi perdida, e a mulher varreu a casa até achá-la. Esse aqui não, esse aqui foi com as suas próprias pernas, foi com vontade própria. Ele foi mesmo, e o pai não foi atrás. Vocês percebem as diferenças? O pai não foi atrás, deixou ele ir, e ele foi. E ele foi. Mas quando ele percebeu a sua própria situação e voltou, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago, Tiago fala isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O perdão e a restauração do filho perdido foi concretizada. E o perdão e a restauração do filho afrontaram o irmão mais velho. Ele se sentiu afrontado. Ele não queria celebrar, estava amargurado. E ele achava como que o pai devia se comportar. Todas essas três parábolas foram contadas, para enfatizar que o Senhor é misericordioso. Ele recebe, Ele perdoa, Ele liberta, Ele ensina, Ele capacita, e Ele faz coisas grandes na vida daqueles que se arrependem. Parece injusto? Para mim, irmãos, parece injusto o que o pai fez com o filho mais novo, mas eu estou aqui submetendo e tentando aprender com esta parábola. Parece injusto, parece. Os fariseus eram rigorosos, mas o rigor deles os levou a um desconhecimento do caráter de Deus. Porque, irmãos, o grande risco é nós aplicarmos esse entendimento de que o mérito abre portas para receber algo de Deus à nossa própria vida.
Porque o dia que você deixar de orar, o dia que você tiver uma dificuldade, o dia que talvez você caia num erro, se você não conhecer o caráter misericordioso do Senhor, você vai se afastar de Deus, com vergonha de Deus. Mas se você conhecer o caráter apresentado por essas parábolas, o caráter de um Deus que, sim, exerce misericórdia, de um Deus que nos trata não segundo aquilo que merecemos, mas segundo a nossa fé. Irmãos, aí muda a figura, porque mesmo não merecendo, você é capaz de se aproximar do Senhor, de pedir perdão, de clamar por misericórdia, e o Senhor então vai te perdoar e vai mudar a sua história. Podemos pegar tudo isso que foi falado aqui e começar a levar para algumas áreas. Vamos falar a área familiar. Alguém de repente cometeu um erro, e aí tem dificuldade de voltar e de acertar, de pedir perdão. Tem dificuldade, está longe daquilo que é o melhor. Na área ministerial, alguém se afastou tanto do seu ministério, que agora ele nem sabe mais como voltar, então ele não se acha mais digno de exercer o ministério. Ele tem dificuldades para continuar ministrando, ele tem dificuldades para voltar a sonhar com aquilo que Deus falava para ele, porque está longe. E ele acha que não é digno mais de ser usado daquela forma, ou não é digno mais de servir ao Senhor de acordo com aquilo que o Senhor tem chamado para viver. Nós então podemos pegar, é claro que numa extensão menor, mas o mesmo princípio está colocado aqui. Tentarmos nos relacionar com o Senhor baseado no nosso mérito, na nossa capacidade, naquilo que nós merecemos, e isso está errado, irmãos. Está errado por quê? Porque quando nós nos humilhamos e reconhecemos que é o Senhor que faz tudo em nós e através de nós, aí nós estamos no caminho certo. É o que o apóstolo Paulo fala. Eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não eu, mas é a graça de Deus que me capacita. É o Deus, o caráter misericordioso, bondoso, é Ele que me capacita. Agora, como eu disse para vocês, que eu queria tocar nesse assunto, existe sim uma dificuldade. E existe algo aí, assim, mas então eu posso vir de qualquer jeito, depois está tudo certo? Não, não é isso que a Bíblia ensina. Nós estamos falando da misericórdia do Senhor, que restaura e que nos acolhe e que nos perdoa. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós não podemos zombar de Deus. Lá em Gálatas capítulo 6 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então a palavra de Deus deixa muito claro que nós temos responsabilidade diante do Senhor. E o fato de Deus ser misericordioso não anula a nossa responsabilidade, não. Mas assim, não podemos nos relacionar com Deus, né, sem procurar conhecê-lo mais e mais. O meu relacionamento com Deus não é apenas uma questão de obediência, de serviço, então agora eu mereço que Deus me capacite e me unja. Aí eu vou ter muita unção se eu orar e jejuar, e se eu buscar a Deus, né, então Deus vai me dar unção. E aí você talvez tenha unção para aquele período. Eu conheço muita gente, irmãos, que tinha unção assim, com revelações profundas. Eu conheço um cara que ele andava no corredor da igreja e as pessoas, por onde ele passava, as pessoas caíam. Um moço jovem, eu lembro disso, lá na década de 90, ele andava pelo corredor, assim, da igreja, e as pessoas iam caindo. E esse moço, a última vez que eu vi, estava na rua, bêbado, perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos, porque estava totalmente largado. Então, não é questão de você ter unção, a unção não prova nada, não significa nada. É uma bênção, é claro que é uma bênção, mas não é isso que garante a nossa salvação. Lá em Mateus já diz, olha, nós não curamos em teu nome, não profetizamos em teu nome, e o Senhor vai dizer para eles, afastem-se de mim, porque nunca vos conheci. Então, irmãos, não é isso. Mas, por outro lado, nós precisamos conhecer o Senhor, e conhecer o Senhor é entender que Ele é um Deus misericordioso. E nós, então, vamos ser capazes de entrar na festa e dançar junto com Ele. Amém? Nós vamos ser capazes de nos alegrar com aquilo que Deus está fazendo. E quando nós chegarmos no lugar, nós já vamos saber o que está acontecendo, não precisamos nem perguntar para ninguém, o que está acontecendo aí, que festa é essa? Não é porque o seu irmão voltou, não, irmãos, quando a gente chegar no lugar, nós já vamos saber o que está acontecendo, porque o Senhor vai se revelar a nós. Nós temos o coração igual ao do Pai, o nosso coração, é aquele filho mais velho, tivesse o coração, morou com o Pai, serviu o Pai tantos anos, estava junto com Ele, mas não tinha o coração do Pai.
O pai se alegrou com o retorno do filho que estava perdido. E ele não, ele ficou amargurado. Quando nós nos aproximamos de Deus, o coração de Deus é colocado em nós, e nós então nos alegramos com aquilo que alegra o Senhor. Amém? Eu acho que esse é o chamado para essa manhã, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Como o Senhor quer se revelar a nós, como Deus quer se revelar a você, de uma forma nova. E eu creio que Deus tem algo para fazer aqui nas nossas vidas, amém? Vamos fechar os nossos olhos.